Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Além do Cérebro. E hoje a gente tem um convidado aqui bem especial. Hoje a gente vai falar com o Apóstolo Freitas, uma pessoa muito querida. Já fiquei sabendo que tem um monte de história aqui para contar pra gente. Aqui nos backstage que já trouxe várias histórias assim bem cabulosas pra gente, bem interessantes. E a gente vai aprender bastante. Qual que é a intenção do nosso podcast? Trazer a perspectiva sobre comportamento. Trazer a perspectiva sobre funcionamento do cérebro, sobre comportamento, sobre emoções e por aí vai. Então tem muito que a gente aprender com outras pessoas e pessoas que têm histórias bem interessantes, profundas, como a do seu Apóstolo Freitas. E eu fiquei, inclusive, na dúvida aqui, sem saber como que eu chamava. Se eu chamava de Pastor Freitas, Apóstolo Freitas, Seu Freitas. E quando eu fiquei sabendo, na verdade, o Freitas não é nem o nome mesmo, né, Seu Freitas? Não é o nome oficial, não. Nome de documento, não. Eu digo que é o nome artístico. É o nome artístico. Que legal, que legal. Bom, eu queria já começar entendendo como foi a conversão do senhor. Que eu acredito que seja assim... Foi um ponto de virada, né? Pelo que eu já conversei com o Rafael, que é o seu genro. Ele já me trouxe assim, uma ideia um pouco bem superficial de como era a sua vida antes, como era a sua vida depois. Então, a conversão foi um ponto de inflexão, igual a história de Paulo, né? Tava indo para um lado e na conversão vai para um lado completamente diferente. Então, eu queria entender. Eu queria que você nos trouxesse nos presenteasse com essa história. A minha história, tudo veio pelo ambiente que eu morava no Lagamar, que na época ainda é, mas na época que começou aquele crime com mais violência, eu vivi, minha infância toda foi lá. E aí, eu tinha minha família pobre e eu trabalhei muito cedo. Com 5, 6 anos de idade, eu já trabalhava vendendo fruta na feira. 5 anos de idade? 5, 6 anos de idade. Eu tinha um primo. Nossa. E ele me levava, e eu queria ganhar dinheiro, porque como minha mãe não me dava nada, que não podia, que eram 9 filhos, e na época meu pai era militar, e o salário do militar atrasava 6 meses na época. E a gente passava um aperreio grande, né? E eu, como era o mais velho dos homens, aí eu não me acostumei com aquilo. Eu digo, não, eu vou fazer alguma coisa. Aí comecei a sair com esse meu primo para vender. Ele vendia frutas, pimenta do reino, alho, verdura, e eu saía com ele. Porta em porta? Na feira. Aí, nessa época, a feira vendia tudo. Vendia farinha, feijão. Era tipo um mercado. E aí eu botava uma coleira de cebola no pescoço, que era feita uma trança na época, e pimenta do reino e alho nas duas mãos. E, às vezes as senhoras, aquelas mais velhas, diziam assim, ô, meu filho, eu vou comprar só para ajudar você. Aí ele comprava. E eu vendia muito. Daí eu fui me interessando pelo dinheiro, né? Porque um menino que não tinha muito o que comer, agora chegava na mercearia e comprava coisas que praticamente outros não podiam. Que na minha época as coisas eram muito simples e valorosas pela situação, pelo menos. A gente comia meio pão passado manteiga, com suco de maracujá ou de manga. Então isso para nós era luxo, não era uma coisa tão comum para todo mundo. E eu, como já estava trabalhando, eu já vivia a minha vida, pelo menos na barriga, eu já via tranquilo. Aí fui crescendo e sempre procurando ganhar alguma coisa. Me acostumei com dinheiro. Então, minha mãe, ela não podia comprar roupa para mim, eu dizia assim, eu vou comprar. Eu trabalhava, logo quando surgiu as calças jeans, eu estava com mais ou menos uns 12 para 13 anos. E eu dizia, mãe, eu quero uma calça jeans. Ela disse, não posso lhe dar. Aí eu comecei a trabalhar, peguei serviço de tudo que foi jeito, que apareceu eu fazia. E aí comprava a calça jeans, que era na época o Westop, a primeira jeans que apareceram no Brasil. Isso aí, década de 70? Por aí, 70. 69 para 70. E aí eu fui gostando de ganhar dinheiro. É tanto que por causa disso eu não estudei. Eu não entrei em nenhum colégio, porque como a minha mãe passava muito apertado com os irmãos, então eu ganhava o meu dinheiro, eu dividia com ela e a outra parte era minha. E aí eu me lembro que eu estudei no fundo do quintal da minha vizinha, que ela estudava na escola normal, antiga escola normal, tinha que pagar, na época era particular. Aí ela juntava assim, uns 10, 15 meninos e
A mãe da gente dava o que podia. Uhum. Eu me lembro que eu fiz só a cartilha de ABC. Quando eu terminei a cartilha de ABC, que eu acho um crime ter tirado aquilo das crianças, quando eu terminei a cartilha de ABC, eu sabia ler. E matemática, na época tinha Tabuada, né? tabuada. Aí aprendi a tabuada, assim, rápido, não entendeu? Foi muito rápido. E aí eu já sabia ler, fazer conta, então já estava mais ou menos, na minha cabeça, mais ou menos encaminhado para alguma coisa, né? E minha mãe, analfabeta mesmo, do sertão, meu pai, alcoólatra, porque ele era militar, mas ele ia para o trabalho bêbado e voltava bêbado. E aí, eu que era um dos mais velhos, que tem uma irmã acima de mim, quem tomava conta de alguma coisa dentro de casa era ele. Se eu chegava assim, hoje, a minha mãe disse assim, amanhã nós não temos o que comer. Aí eu ia se virar. Eu ia matar passarinho, eu ia pescar no cocó ali. Eu dava um jeito para buscar comida. E aí isso foi me fazendo uma pessoa trabalhador, né? E como a gente vai trabalhando, vai crescendo. Aí quando eu cheguei na faixa dos 12 por 13 anos, eu comecei a tomar umas doses de cachaça, por causa da influência, né? Sim. Aí comecei a dançar forró por aí. E isso foi passando o tempo. Aí foi quando eu experimentei a droga. Curiosidade. Isso com que idade? Faço de 12 para 13 anos já. 12, 13 anos. 12, 13 anos. Aí eu experimentei por curiosidade, né? Que me ofereceram, eu vou usar, já estou no embalo aqui, dançava, tudo que era canto, bebia. Além de ser proibido, mas mesmo assim dá um jeito. Né? No Brasil é assim. A gente dá um jeitinho. Aí provei a droga pela primeira vez, fiquei mais ou menos empolgado. Qual era a droga? Era, no mesmo nome do comprimido, era comprimido na época. Maconha eu vi fumar depois. Depois eu fui mais preso ao comprimido e à injeção injetável do que a maconha em si. A maconha veio aparecendo depois, que eu busquei, né? Porque é um caminho que vai levando você para outros caminhos. Sim. Acredito eu que só não usei cocaína porque não era tão fácil. Não era fácil nessa época. Agora, haxixe, skunk já existia. LSD já existia. E aí a gente foi entrando nesse caminho aí. Agora, o que eu me prendi mesmo foi nos comprimidos. Tinha ou ainda não sei se ainda existe hoje, uma chamada Artane, que era a que dava mais loucura na gente. Tinha visões, via coisa, entendeu? Isso foi passando o tempo, passando. Aí é como se você estivesse num sonho e não tivesse numa realidade. Uma realidade paralela, né? Paralela. Aí passou o tempo, aí eu comecei a viver uma vida diferente. Por isso eu fui hippie, né? Achei legal aquele negócio e já estava na droga direto, então entrei no meio deles e fiquei andando nas praças, às vezes em alguma cidade, vendendo. Aprendi a fazer os artesanatos, aquelas pulseiras, aqueles cordões, aquelas coisas. Eu fazia tudo direitinho, ganhava um bom dinheiro. Isso na Beira-Mar? Na Beira-Mar, na 13 de maio, tinha uma feirinha que era muito, muito forte na época, muito movimentada, a gente vendia lá. Aí na Beira-Mar eu passava o dia todinho. Quando era noite eu ia para a feirinha, terminava da feirinha e voltava para a Beira-Mar. Eu chegava na Beira-Mar às 5h30, 5 horas da manhã. E aí era tome comprimido, tinha uns xarope de criança que a gente tomava muito, que ficava muito doido. Vixe! Hoje, não sei se ainda tem, era o Pambenil e o Ambenil, era para criança, para asma de criança, Tá. para cansaço. E a gente tomava e ficava, sabe, a mil. Coisa que não sei como a gente vai dizer, eu acho que uma coisa doida a gente vai descobrindo, né? Se colocasse 2 comprimidos de Cibalena então, hein? Pois é. Aí a gente chegava na farmácia e pedia um remédio para criança, ele nem ligava, dava, às vezes a polícia nem ligava, porque eu talvez não sabia. E aí o tempo foi passando. Aí eu curtindo, só que chega um momento que parece que aquilo não é mais aquela fantasia. Foi comigo. Eu tive 2 overdoses na praia. Uau!
Não sei nem como é que eu escapei, porque apaguei. Diz a turma que estava comigo que eu apaguei e comecei a soltar espuma pela boca, e espumando, espumando. Não chamaram ambulância, não chamaram nada. Eu fiquei lá caído até a hora que meu corpo reagiu favorável. Nossa. Aí me levantei, ainda se sabia onde é que estava, né? E aí vim para casa, que eu vinha de vez em quando, que meu pai, a gente não se dava muito bem, porque meu pai era policial e vivia bêbado. E às vezes eu chegava em casa, ele estava brigando com minha mãe, aí a minha mãe dizia, não faça nada não. Aí eu saía, tinha um problema muito grande entre nós dois. Aí tivemos, ele era policial, às vezes ele estava em casa, eu não estava, às vezes ele saía, eu chegava. Passei mais ou menos uns 3 anos, 4, sem ver ele. Nem ele me via, nem eu via ele. Porque como eu entrei assim, nas, aí chama de estrada, que era Rua Henrique, não tinha muito tempo de vir em casa. Uma vez na semana, às vezes nem vinha, entendeu? E aí a gente não se encontrava. E quando eu me encontrava, aí ele desforrava em cima de mim. Uhum. Dizia muito palavrão, me chamava de vagabundo. Para mim não criar outros problemas, eu praticamente quase não vim em casa, né? Aí fui passando, o tempo passou, aí eu dei uma parada, voltei para casa, mesmo com ele com problema, eu voltei para casa. E aí, naquele período, parece que tudo que eu fiz ou que eu fazia não existia mais. É como se apagasse. E aí você fica naquela depressão, que a gente não sabe o que é depressão. Hoje eu sei. Eu ia para lugar com os meus amigos, eles me viam eu encostado ali na parede, sem muita conversa. Aí ele dizia assim, o que tu tem, cara? Meu irmão, tu tá vacilando, não sei o quê. Não, cara, eu não tô afim de curtir nada, não. Esse bicho tá ficando doido e tal. Ficava tirando onda com a minha cara. Uhum. Ele não entendia, né? Porque talvez ele não tinha chegado a vez deles. E aí, deixa que eu, nesse negócio de droga, não era coisa assim, semanal, não era todo dia, toda hora. Entendeu? Cheguei a um período que meu suor fedia remédio. Uau. E isso foi um período, assim, de quanto tempo? Nisso de todo dia, toda hora? Quando eu entrei na droga, foi mais ou menos 5, 6 anos direto. Uau. Eu ainda acho que eu sou bom demais, porque eu não tenho um tremelique, não tenho... Tenho um esquecimento. Hoje eu tenho um esquecimento terrível. Assim, Mas quando passava um tempo, assim, sem usar, tipo, você tinha essa sensação como se tivesse sido um sonho, ou algo que Tinha. passou muito rápido, ou Tinha. algo que não ficou? Tinha e vinha agressão, eu ficava agressivo. Sabe? Qualquer coisa eu estourava. Não era coisa fácil, não. E aí, passei um bom tempo aí, para mim acabar com aquela agressão, eu tinha que buscar para poder repor o que talvez eu achava que ia me ajudar, né? E tem um período que, mesmo usando, já não fazia mais efeito. Os meus amigos diziam que eu estava ficando doido, entendeu? Porque entrei numa depressão tão profunda que nada mais me trazia para a realidade. Mas não era aquele sonho de curtir, de viver, sabe? Foi uma realidade de tristeza, de angústia, uma coisa dentro da gente que eu não sei explicar direito como é que é. Uhum. E aí eu fiquei naquele período tentando me sair por minhas forças, por minha vontade. Passava um dia, 2, não aguentava e ia atrás. Isso foi por longos anos. Aí, isso foi, deixa eu ver se eu me lembro a data. Eu sei que eu deixei em 81. Nossa, eu não Aí, era nem nascido. pois é, eu comecei em 75, 74, por aí. Mas eu mergulhei profundo, né? Porque não era uma coisa assim, não, eu uso só final de semana. Não foi só final de semana, era direto. E a gente sabe que tem as facilidades. E hora que eu não tinha dinheiro, a gente tinha que fazer alguma coisa errada, né? Para poder ter. Não fui assim bandido de assassinar ninguém, mas também eu não vacilava. Se desse bobeira em eu, fizemos muita coisa louca, negócio de roubo, por causa do dinheiro, que a gente precisava do dinheiro. Só que, com tudo isso aí, depois faltou
aquele mundo de fantasia. E entrou o mundo negro, aquele de depressão, de vontade de sumir, de não querer mais amigo, de não querer família. Sumir, né? Desaparecer. E isso durou mais ou menos quase um ano, se não foi mais de um ano. Nossa. É tanto que eu usava, parece que eu ficava mais acanhado. Ficava mais restrito, assim, só eu e eu. Não queria ninguém perto de mim. Como naquela época, dificilmente um cara que nem eu tinha um cabelo grande. Era um cabelo muito bonito, cacheado. Né? Quem me vê hoje sempre, eu não acredito que tu era esse cara. Tinha esse cabelão grandão, chamava muita atenção. E faltava menina, era de muita. E nem as mulheres não estavam mais chamando atenção. Não tinha mais. É como se não tivesse mais sentimento por nada. E aí eu, sempre que eu chegava negado, bom, negão pra lá e tal, eu ia usar, ficava na depressão. Eu chamava de deprê, né? Chamamos da deprê. Eu digo, rapaz, eu tô na deprê, não quero conversar com ninguém, não. Aí eu me lembro que a última vez que eu usei, que eu decidi procurar um rumo, até aí eu não gostava de religião. Eu li muito Che Guevara, li muito Hitler. Eu era apaixonado por esses caras, sabe? Os meus cantores eram Jim Joplin, era só gente doida. Uhum. E aí, nesse momento, eu fiquei numa situação mais profunda. Aí, ali no Cocó, aquele pó de lazer, quando começaram a fazer, eu ia para lá. Quando foi um dia, Mas esse período aí, você morava onde? Eu morava mais com a minha mãe, assim, passava tempo na minha mãe. Mas tinha momentos que você nem andava na sua não, casa. Aí eu era na rua, era na casa de outras pessoas que às vezes era só conhecido, entendeu? Eu morei na Barra do Ceará, eu morei nas Goiabeiras, eu morei no Bom Jardim, eu morei... Não tinha um lugar... Não tinha um lugar fixo. Primeiro porque quando eu dizia para meus endereços eu nunca dei para ninguém. Minha esposa andou, ela falou assim, será que tu não tem algum filho por aí? Eu digo, se tem, não vai me achar fácil, não. Tá com muito... E eu não dava meu endereço para ninguém. Perguntava, onde é que tu mora? Eu dizia, para lá onde o vento faz a curva. Não, mas eu quero saber. Não, eu não dou meu endereço para ninguém, não. Até eu era louco mesmo assim às vezes as meninas queriam, algumas delas queriam se juntar com o meu rapaz, não conte comigo para isso não, que eu não, essas coisas eu não curto não, entendeu? Não, mas a gente vai se juntar, não conte com isso não, eu tô aqui, eu até brincava, eu tô de passagem pelo mundo, só tô curtindo, até onde der eu vou curtir. E eu dizia para meus amigos, meu irmão, quando eu morrer, eu quero que vocês enfeitem o meu caixão, não com aquelas flores, mas botem maconha de ponta a ponta. Que eu quero ir para outra vida e ter pelo menos o que usar por lá. Eu dizia isso. Entendeu? Era loucura mesmo, era cor de doido. E aí, nesse período que eu fiquei nesse abismo, e afundando cada vez mais, perdendo o gosto por tudo, aí já não fazia mais os brincos, já não... Às vezes eu ia para a praça, mas eu chegava lá, era aquela coisa... que eu olhava para aquele lugar, mas não era o meu lugar mais. Uhum. Aí eu digo, rapaz, tem alguma coisa errada comigo. E por outro lado, eu detestava a religião, né? Chegou a pensar em suicídio? Pensei muitas vezes. Detestava a religião. Detestava Deus. Meus amigos, às vezes, até alguns deles iam para a missa, eu tirava sarro dele. Fazia uma hora com a cara deles, porque... Nunca tinha chegado esse negócio de religião para mim. Apesar de dentro da minha casa, a minha mãe, às vezes, mesmo sendo analfabeta, ela rezava alguma Ave Maria, mas eu não cresci ouvindo isso, mas não é aquela coisa que eu disse assim, eu quero fazer alguma coisa. Aí fui, com essa depressão toda, a gente foi para o Polo de Lazer ali do Cocó, nessa época estava terminando de fazer, estava em período de inauguração. A gente ia para lá, aí meus amigos, negão, bora lá pro lazer e tal. Hoje nós compramos um bagulho bem legal, bora. E era coisa de doido, mas a gente pegava, tinha um amigo meu que ele pegava, na maconha, ele pegava uma página de jornal e enchia de maconha para fumar.
enrolava bem enroladinho e passava, fazia o rolê entre a gente. Uhum. De um para o outro, de um para o outro. Aí sei que eram mais ou menos 15. Quando chegou em mim, eu taquei no chão. Aí quando tacou, espatifou tudo, né? Que o vento levou. Né? Que é isso, né? Não tá ficando doido e tal e tal. Aí veio pegar meu braço e disse, não pega em mim não, cara. Eu não tô afim de conversa, não. Se você pegar em mim, eu vou ter que dar um mó de pé em você. Que é isso, cara? Nós somos amigos. Não, macho, sai de perto de mim, sai, deixa eu sozinho. Aí eles me conheciam, eu não era aquele cara brigão, mas também não era aquele cara que abria caminho para ninguém. Uhum. Sabe? Eu ficava na minha, 100% tranquilo. Aí nesse dia, eles saíram, eu deitei num banco, lá que tinha na praça lá. Fiquei olhando assim pro céu. Mas será que esse negócio de Deus existe? Fiquei pensando. Aí eu disse, Deus, será que tu existe de verdade? Será que é realidade isso? Porque se for realidade, eu quero entender. E eu quero saber. E está bem ruim mesmo, sabe? Aí tomei mais alguns comprimidos, que esse foi maconha, eu dei comprimido por cima. Aí cheguei em casa, deitei na minha cama, não consegui dormir. Rapaz, suando dos pés à cabeça, o suor gelado. Eu acho que eu vi a pancada no meu coração, acho que estava assim, dando só os últimos sinais, tuco, bem devagarinho. Como eu não tinha muita noção de vida e morte, para mim, se eu morresse, era uma coisa melhor. Aí, umas horas da madrugada, eu me levantei, sentei na cama e eu falei assim, eu fiz uma oração sem saber. Vim saber depois que eu me converti. Disse, Deus, será que existe esse negócio de Deus? Aí eu falei, se tu é meu inimigo, mas tem um ditado popular que diz que quando não vence o inimigo, a gente se une a ele. Minha oração. Aí, daí pra cá eu não dormi, deitei, vim acordar umas 9h30 para 10 horas da manhã. Minha mãe achava que eu tinha morrido. Aí, me acordei, já com aquela intenção de nunca mais usar. Só que o cara não tem saída, né? O ambiente não ajuda a gente. Eu estava em casa, não faltava amigo. Negão, bora ali, negão, tal. Aí eu ia, tinha que usar. E passei ainda uns 7 dias dentro de casa. Aquela desimpaciência, entrando e saindo, sentava, se levantava. Minha mãe dizia, o que é que tu tem? Eu não sei não, mas não sei o que é não. E entrando e saindo, ia lá no meio da rua, voltava de novo. Quem me via achava que eu estava doidando de verdade. Aí fiquei por ali. Como eu não gostava muito de crente, eu andava nas praças, por aí, nos lugares. Sempre tinha aqueles crentes pregando na rua, né? Eu esculhambava. Eu tirava o maior sarro do mundo, fazia onda com eles. As meninas vinham pregar para mim, eu dizia assim, rapaz, por céu eu não quero saber não, agora você, se você der uma bobeirinha, eu estou por aqui. Minha esposa disse que eu era boçal, porque eu tirava esse sarro bem tranquilo. Só que depois daí eu fiquei numa pior mesmo. Aí, teve um dia que eu tomei droga de novo, aí eu saí de casa, falei, eu vou dar uma voltinha. Estava já lombado que só. Aí eu encontrei uma menina que era da igreja, uma igreja que tinha lá, que talvez era a única igreja que eu podia entrar, porque não tinha aquele negócio de terno e gravata, era mais, sabe, bem tranquilo. Aí cheguei para ela e disse assim, olha, o que é que eu faço para entrar naquele negócio ali? Ela disse assim, não, você vai lá e assiste o culto. Depois eu vou lá. Ela botou a mão na cabeça, assim, desesperada, eu não acredito. Depois eu vou lá. Tem certeza que vou? Estou dizendo a você, eu vou. Hoje não, porque está perto de terminar, mas amanhã era um sábado, uma sexta à noite. Mas amanhã eu vou lá. Aí eu só acredito quando eu ver. Aí eu fui. Mas eu fui drogado mesmo. O resto de comprimido que eu tinha, eu tomei lá, acho que uns 15, 20. Eu tomava de 30. Que só um já deixa o cara voando. Eu tomava 30. 30 de uma vez? De uma vez só. Porque não estava mais fazendo efeito? Porque não estava mais fazendo efeito. Aos efeito. poucos você foi aumentando? Aumentando. As últimas vezes era de 30. E era uma vez no dia? Os 30? Uma vez no dia,
às vezes usava maconha, às vezes tomava uma cachaça em cima. Sempre tinha alguma coisa a mais, não era só o comprimido em si. Sempre eu digo que eu acho que eu sou bom, porque eu fiz muita loucura com esse negócio, essa mistura doida, entendeu? E aí ela ficou abismada quando eu cheguei, ela tomou na cabeça, tu veio. Se eu disser para você que eu entrei lá, eu não sei o que foi que houve naquele dia, não vi nada, não entendi nada, não compreendi nada. Parece que eu estava num lugar absurdamente estranho. Aí fiquei por ali, aí me lembro que teve alguns jovens chegar para mim, estenderam a mão para mim, eu peguei na mão deles. Aí eu fui para casa, né? Terminou às 9 horas, fui para casa. Aí eu disse para a minha menina, amanhã eu venho aqui, que era todo dia, né? E aí eu digo, não vou usar nada. Aí não usei nada, mas ainda estava com o efeito daquele dia. Mas já estava ouvindo direitinho, estava entendendo direitinho, aí fui. E aí eu comecei a emendar. Fui na sexta, fui no sábado, fui no domingo. Como tinha todo dia, aí eu comecei a emendar. Fui na segunda, fui na terça. Aí a minha mente começou a entender algumas coisas de Deus, que eu não tinha nada de entendimento, né? Não lia a Bíblia, essas coisas para mim não existiam. Aí eu fui entendendo algumas coisas assim, de uma maneira tão grande que aquilo me trazia assim, uma esperança de alguma coisa, não sei o que era. E aí teve um dia que eu estava lá, o pastor pregou, e naquela época, aqui a gente faz um apelo, que é chamar as pessoas para ir à frente, quem quer entregar a vida para Jesus. Nessa época ele nem fez. Mas lá no canto lá que eu estava, eu me ajoelhei, falei para Deus, eu quero ficar por aqui. Eu preciso nunca mais voltar para esse lugar que eu estava. Aí fui emendando as idas direto. Aí passou, eu me senti livre. Nesse dia que eu me ajoelhei, que eu falei assim com Deus dessa maneira, eu senti como como um pássaro que está na gaiola, que você solta ele. Uau. Aquele voo. Deu aquele voo, eu fiquei eufórico. Cheguei em casa para minha mãe, eu vou dizer um negócio para a senhora, eu entreguei minha vida para Jesus. A minha mãe, muito ignorante, né? E não tinha muito conhecimento só do que ela sabia. Foi mesmo, que bom, só disse isso. E aí eu fiquei caminhando, legal, indo para ele, mas não sabia que tinha a tal da... A gente chama de rebordose, né? Que na nossa linguagem, na época, era rebordose. Era o que chama hoje de... Como é que chama, rapaz? Da reação química. Sim, abstinência. Rapaz. Sim. Aí teve um dia que eu cheguei na igreja, uma abstinência doida. O pastor estava lá em cima do altar. Fui lá, pastor, me tira daqui, pastor, que eu vou quebrar tudo aqui dentro. O pastor não era muito, ele nunca tinha usado droga, o irmão dele tinha, que era outro compastor. Não, aí ele chamou o irmão dele, leva ele ali para trás, ele me levou, fez uma oração. O que tá sentindo, cara? Tô com vontade de quebrar tudo aqui dentro. Saí correndo, gritando, arrancando os cabelos, no meio do mundo, aí saí voado daqui. Aí ele disse, eu vou fazer uma oração em você, se aceita, aceita. Aí orou em mim, ficou comigo lá atrás até terminar o culto. Aí conversamos, aí passou. Vim para casa. A minha mãe até estranhava, porque como eu virava noites e noites no meio do mundo, comecei a chegar cedo em casa. Aí ela começou a entender, alguma coisa aconteceu comigo. Uhum. E aí os amigos na porta chamando, e eu fugindo, sabe, dando... Eu mesmo entendi que se eu continuasse com eles, eu não sairia. Aí comecei a evitar. Aí fiquei tão atormentado com as visitas deles, que um dia eu falei para Deus, o que é que eu faço para os meus amigos não virem mais aqui? Porque eles vinham e ofereciam droga, entendeu? Que oferecia de lata de leite ninho cheinha para mim. Chega, negão, tem um presente que eu trouxe para ti. Aí eu digo, eu vou ter que arranjar um jeito para eles não virem mais aqui. Eu não quero dizer que eles não vêm, né? Porque era um amigo e todo mundo era pesado. Aí Deus me deu uma ideia. Eu creio que foi Deus. Eu li a Bíblia para eles. Eu chegava lá em casa,
E aí, negão, e tal, como é que tá? Cara, deixa eu ler um negócio aqui pra ti. Aí eu abri a Bíblia. Quando eu começava a ler a Bíblia, ele... Não, cara, amanhã eu venho por aqui pra gente conversar um pouquinho. Eu tô ocupado, tem que fazer um negócio ali. E foi saindo de um por um. Sumiram todos eles. Aí foi como eu fiquei um pouquinho mais livre, né? Só que eu não tinha emprego, eu não tinha documento. Eu me lembro que servi o exército e fui para o quartel mais doido do que sei que, para fazer os exames lá. Aí teve um dele lá que perguntou: você quer servir o exército? Eu não quero saber de porcaria de exército, rapaz. Detesto farda, nem farda, nem de colégio eu vestia. Porque eu detestava farda. Acho que é por causa do meu pai, né? Você tinha muita intriga entre nós dois. Aí cheguei, aí fiquei lutando aquela luta dentro de mim. Tinha dia que eu ficava em casa, entrava e saía de novo, entrava e saía, aí eu ia orar, ia ler a Bíblia, e naquele aperreio o dia todo, até chegar a hora do culto da noite. Aí eu chegava a hora do culto, eu pegava minha roupa, só tinha uma calça e uma camisa, vestia e ia para a igreja. A calça jeans toda rasgada, na época eu era hippie, andava toda rasgada, toda emendada, e eu ia assim mesmo para a igreja. Meu sapato, me lembro que era um Bamba Mil Milha. Tinha um buraco na ponta do dedo que o dedo ficava lá de fora. Eu ia para a igreja, e os jovens de lá, tudo almofadinho, tudo bem vestido, olhava para mim assim: ei, cara, tu não tem outra roupa? Não tenho, não, cara. Eu estou vivendo assim. Eu sei que Deus vai me ajudar, a dizer para ele. Sei que Deus vai me ajudar. E aí foi passando o tempo, e eu fui melhorando, né? As crises já não vinham como antigamente. Vinha assim, de eu ficar inquieto, de eu ficar assim, na cadeira, sentava de um lado, sentava do outro. Sabe, aquela inquietação. Isso durou uns 10 anos. Para poder ficar tranquilo. E aí, eu na época que eu era desse mundo aí, eu era muito perseguido. Não sei se era a minha aparência. Até a negada me chamava de paracamburão, porque eu tinha uma aparência tão invocada que os meus amigos estavam assim comigo, a polícia chegava, só ia em cima de mim. Só olhava para mim. Acho que era a minha aparência. Não era todo mundo que usava aquele cabelo, não era todo mundo que andava como eu andava. E aí eu fiquei naquela situação, desempregado, sem documento, sem esperança de nada. Só acreditando no que Deus, que a gente já entendia das promessas de Deus, né? Que aí eu mergulhei. Do jeito que eu mergulhei na droga quando eu conheci, eu mergulhei em Deus. Do mesmo jeito. Meu pensamento: se eu fiz isso para o diabo, eu vou fazer para Deus. E Deus vale a pena. Aí mergulhei. Tudo que tinha na igreja eu estava dentro. Mesmo fosse para quebrar a parede, eu estava dentro. E foi passando tempo, aí eu comecei a trabalhar numa fábrica de calçado, que um amigo meu me levou para ganhar hoje o dinheiro que eu ganho, no máximo era R$10 por semana. E eu já homem formado, com 21 anos, a negada: mas tu é doido, tu vai ganhar 10 por semana? Eu vou. Aí eu cheguei pro dono da fábrica e disse assim: eu vou aprender isso aqui, eu vou viver disso aqui. Em 6 meses eu aprendi. E comecei a fazer por conta, trabalhando na produção. Aí comecei a ganhar bem, aí melhorei roupa, aí comprei roupa nova, entendeu? Aí fui mudando o meu estilo, cortei o cabelo, na igreja eu estava com o cabelo grandão. Aí fui mudando. Aí foi diminuindo as crises. Eu me ocupava demais na igreja, eu acho que aquilo me ajudou muito as crises sumir, né? Porque eu era muito ocupado. Eu queria fazer tudo que fosse preciso, para não ficar parado. Até hoje eu sou meio assim, de não ficar quieto. Uhum. Minha esposa: sempre tem que inventar alguma coisa, eu não consigo ficar muito quieto num canto. E quando eu estou quieto, eu estou lendo, ou a Bíblia, um livro, né, para poder... Acho que é o costume da minha cabeça que ficou programado. E aí consegui me libertar, passei a viver de maneira diferente, cuja que as pessoas que me conheciam da época diziam assim: isso aí não vai aguentar, não. Isso aí, logo ele está aqui no meio da turma aí. Os meus amigos, teve 3 ou foi 4 que mataram, entendeu? A gente vê muita coisa ruim. E tudo isso
nos dias a gente não percebe, depois que você sai que você percebe o quanto a gente viveu uma vida terrível sem saber. É uma fantasia que, de repente, quando você acorda, você está mergulhado num abismo. E aí eu saí, não estudei, não acho que essas coisas loucas não me deixou me concentrar em estudo. E aí quando me engajei na igreja, já comecei a pregar, ser missionário dentro das praças, dentro dos ônibus, na beira das praias. Passava o dia todo pregando no meio do mundo. Agora, eu tive uma vantagem que eu aprendi a ler, aprendi a escrever, aprendi a fazer matemática. E li, como eu já lia muito antes, já desenvolvi outras leituras, né, mais baseadas pelo cristianismo, história de cristianismo. Muita coisa eu aprendi. Quem me vê assim, às vezes pensa que eu tenho alguma formação muito... Não, eu só apenas tenho alguns cursos básicos que eu fiz para poder desenvolver, né? Mas, assim, faculdade, nunca passou nem pela cabeça na época. Mas desenvolvi um bom conhecimento. E aí foi quando a gente, dentro da igreja, começamos a se envolver com ministração de rua, evangelismo. Já livrei muitas pessoas da droga, tirei muitos já. Alguns ficaram, alguns foram embora, né? E eu acho legal que eles, quando eu vejo um drogado, eles gostam de conversar comigo. Uhum. É como ele diz assim, você me entende, entendeu? Eu converso com eles, às vezes eu estou aqui, eu converso com alguns aí que são barra pesada. Pastor, bora conversar aqui? Aí, bora, o que você quer saber? Mas vai dizendo, eu vou conversando. Acho que a minha linguagem dá para ir com a dele, não sei se é porque eu vivi lá e saí, ele está lá dentro. Então a gente tem um papo muito legal, às vezes, aqui com alguns, na rua, quando eu pego alguns, entendeu? E foi aí que eu me livrei. E hoje já estou com 65 anos, que eu achava que só viria. Dizem, se eu chegar aos 40, já está bom demais. Uau, você pensava isso? Pensava isso. Porque era uma vida louca mesmo. Não tinha perspectiva, né? De futuro. Não tinha, porque o que é que o cara vai fazer no mundo atolado desse que você não vê outra coisa a não ser droga. Era droga e mulher, né? Droga e mulher. Era isso que a gente vivia. E aí não tinha pensamento de futuro, não pensava família na época. Eu jamais imaginei que eu ia ter família. Assim, mulher e filho. Nunca imaginei. Eu não me via casado, não me via com família. Não me via. Entendeu? E aí eu sempre digo para os meninos, não era porque não tinha oportunidade, porque eu não queria. Não me via assim. Como eu vivia de lugar em lugar, então achava que não valia a pena eu me amarrar em nada, né? E aí me profissionalizei, cheguei a trabalhar com calçado. Se eu tivesse ido mais longe, eu tinha sido... Aqui, não sei no Ceará não, mas eu tinha sido um bom estilista, porque eu desenho um sapato, eu tiro da minha cabeça o que você quer e boto no seu pé feito. Ah, que interessante. Eu desenho na minha cabeça. O meu sapato quem fazia era eu. Que foi nesse período lá de trabalhar R$10 por semana que você aprendeu? Aprendi. Aí foi rápido. Aí... Tem uma coisa que você conta que chama muito a minha atenção, que é o ambiente. Você falou essa palavra várias vezes. E você falou assim que primeiro o que fez você entrar no mundo das drogas e ficar naquele mundo, naquela realidade paralela, e você falou o nome ambiente. E depois, para você sair, você também falou o nome ambiente. Qual que é o impacto que você acha assim, que o ambiente ele traz pra gente do ponto de vista de tipo de acabar direcionando a nossa vida para um lado ou para outro? Os impactos negativos, eles existem. Como a gente acabou de falar, a gente perde a perspectiva. A gente trabalha em comunidade e às vezes eu vou fazer um trabalho e eu percebo, eu olho assim, às vezes umas moças bem bonitinhas, se veste e fica rodando na rua, de um lado para o outro, acho que não conhece um shopping, não sai para um lugar melhor, entendeu? Aqui mesmo nós tivemos essa experiência, a gente faz muito encontro com Deus, aí aluga uma casa de praia,
Aí você leva, às vezes, pessoas que nunca entraram numa casa dessa. Ela chega ali, ela fica olhando assim, meu Deus, eu tô aqui. Nunca vi uma coisa dessa, mano. Uma casa com uma piscina, uma casa muito bem estruturada, né? Ela deu uma saidinha do ambiente que ela viveu. E isso nela causa um impacto. A mente expande, né? A mente expande. Aí a gente vai ver que existe coisa além daquilo que a gente está acostumado a ver. E o impacto que eu tive fora, com o ambiente que eu entrei para o cristianismo, já foi outro impacto que me deu uma perspectiva de me envolver com Deus. E eu entendia que se eu me envolvesse com Deus, as coisas mudariam. Porque a gente estuda muito promessa de Deus, a gente crê muito que Deus faz quando a gente quer. E isso me trouxe uma esperança muito profunda, né? É tanto que hoje eu estou aqui e ainda sei que não tem metade das coisas que eu tenho que fazer, eu não fiz ainda. Mas eu creio que a minha perspectiva é de que uma hora Deus abre uma porta e eu entro. Como eu já entendo muito bem que Deus faz isso, eu pulo dentro, entendeu? Fala mais disso. Tipo, experiência, assim, experiência sobrenatural que você já vivenciou. De aparecer uma porta, de aparecer um direcionamento, de você estar em um local e você perceber que aquilo ali realmente foi algo sobrenatural. Eu falo muito aqui na igreja sobre a questão de onda, eu digo que Deus levanta a onda, eu digo eu sou um surfista. Quando eu sinto que Deus levanta a onda, eu pego nela, que eu surfista e fico esperando a onda vir. Aquela que ele entende que vai ser a onda, ele entra nela. Eu digo, eu sou surfista. Eu sei que quando Deus vai fazer a onda, quando ele faz uma onda boa, eu sei que é agora que eu tenho que entrar. Então, quando eu comecei essa igreja aqui, a gente viveu muito isso. Que eu era membro de outra igreja e essa igreja que eu estou hoje, ela começou no bairro que é onde eu moro, Jardim Castelão. Então, quando o pastor abriu lá, tinha umas 60 pessoas, 70 por aí assim. Aí passou um tempo, a pessoa que estava lá não conseguiu proceder com ela, dar continuidade. Aí um dia ele chegou para mim e disse assim, eu quero te colocar lá no Jardim Castelão. Aí eu disse, eu vou. Eu disse assim, não, eu estava desistindo de negócio de igreja, porque eu já tinha me ouvido com outras igrejas, Paracati, passei algum tempo por lá. E tinha se frustrado porque, como eu não tinha um curso teológico completo, não me deixaram ficar numa igreja no Aracati, que a gente começou lá. Chegamos a 280 pessoas. E aí, como eu não tinha esse curso, eu não pude ficar. E aí eu voltei para cá, desiludido. Já a minha intenção era não trabalhar mais nisso, era ficar auxiliando na igreja, uma pessoa ou outra. Eu gosto muito de trabalhar com pessoas, conversando assim, batendo papo, trocando ideia. Eu prefiro fazer isso com pessoas conversando assim do que no púlpito, pregando, né? E aí a gente veio, quando eu cheguei lá tinha 3 pessoas, já era um quartinho bem pequenininho. Eu pensei, mas não era 60 pessoas, não, agora só tem 3. Como eu sou muito desafiador, eu e minha esposa, a gente conversava muito, eu disse para ela assim, se Deus colocou a gente aqui, chegou a hora da gente provar quem a gente é. Aí começamos. Primeira guerra, pagar um aluguel de R$100 que os 3 irmãos não conseguia pagar. Ela levar a gente trabalhar. E eu fui abençoado porque tinha pessoas incrédulas que me conheciam e que diziam para mim, eu vou dar o meu dízimo para você porque eu acredito em você. Que não era crente. Só Deus pode fazer isso. Porque às vezes até o que está dentro não quer dar. Sim. Entendeu? E aí a gente conseguiu pagar esses 100. Só que a igreja cresceu. De 3 passou para 10. Quando chegou em 10 não cabia mais ninguém dentro da igreja. Pequenininha, um quartinho. Aí eu digo, agora a gente vai ter que alugar um lugar maior. Aí fui para um lugar maior, era 150. Foi outro problema para conseguir o calção e pagar os 150 por mês. Só que a gente nessa época eu comecei a vender, a gente põe lata de cerveja, de refrigerante no Castelão, amassava, papelão, e aí tinha uma irmãzinha que tinha uma pampa, a gente botava na carroceria e ia vender. Reciclagem.
reciclagem, para poder pagar o aluguel. E aí Deus foi abrindo porta. Acho que Deus é assim. Eu sempre digo, Deus, o diabo dá primeiro o mel para depois dar o fel. Deus dá primeiro o fel para depois dar o mel. Até tem um versículo bíblico que diz isso. O varão, depois de provado, recebe o galardão. Entendeu? Você só é abençoado depois que passou por uma prova. E aí, acredito que a minha prova foi essa no começo. E aí começamos. A igreja passou de 10 para 20, de 20 para 30, e foi me impondo sempre mudança de lugar. E sempre Deus abençoando. Deus abençoando. Agora a gente fazia cor de dois, de sair do castelo. Nós morávamos lá no Lagamar. Vim de lá para cá de ônibus. E às vezes a gente pegava um jogo do Fortaleza Ceará, rapaz, era uma confusão tão grande dentro desse ônibus. E as minhas meninas tudo pequenas. Ainda tem uma que é especial. Rapaz, e começava uma briga dentro do ônibus, eu me cobria elas aqui debaixo de mim, para não baterem nela. Era uma confusão grande. Mas a gente sempre entendendo que Deus estava no controle. Aí a igreja foi crescendo, foi mudando de lugar, passando para um lugar maior, e aí Deus foi suprindo. Eu trabalhava, na época, eu trabalhava 2 empregos, e aí teve uma hora que eu disse assim, não dá mais para ficar em um emprego, não, eu tenho que desafiar a minha fé. Foi quando Deus realmente fez aquela explosão em cima de mim, porque a gente tinha dificuldade de dinheiro. Mas nessa época que eu tive que sair do emprego para ficar trabalhando só com a igreja, porque precisava da minha presença, porque a igreja é assim. A igreja é como um filho, tem uma hora que ela precisa de você. E aí, como eu tinha precisão de estar lá, aí eu digo, eu vou sair do emprego. E saí. E aí começou. A igreja começou a pagar meu salário, né? Eu comecei a ver mudança nas pessoas. Até o bairro que a gente estava lá no Jardim Castelão tinha uma guerra de gangue. A gente conseguiu ganhar os jovens tudinho, de inimigo ficar amigo. Nossa. Acabou com as brigas. Acho que até hoje não tem mais essas gangues por lá. Se tiver, são as facções que se levantaram agora, né? Mas não de gangue mesmo, que era sair um grupo para ir guerrear com o outro. E aí a gente foi crescendo, mudando de lugar, e viemos parar aqui. E os milagres. A primeira viagem que eu fui a São Paulo, eu fui porque Deus me levou. Fui para Israel porque Deus me levou. Não que a gente estava com aquela condição, mas Deus foi dando um jeito. Alguém foi ajudando de um lado, doando do outro. E a gente foi. Quando Deus levanta a onda, eu entro nela. E eu sempre digo para o pessoal aqui na igreja, eu percebo quando Deus está começando a levantar a onda. E digo, chegou a hora, pessoal. É agora que Deus está levantando a onda. Vamos pegar, entendeu? E aí, a nossa perspectiva vai mudando de acordo com as situações. Hoje nós estamos numa onda meio pesada, né? Que é a nova era, que é o sistema governamental que estão caminhando para o fim. A gente sabe que está caminhando para o fim. Então, hoje a minha oração com Deus é dizendo para Deus assim, Deus, a gente já venceu muita coisa até aqui. Essa que está aí, humanamente, nós não temos como vencer. Porque é pesado. Tem gente que diz assim, o menino perguntou para mim, apóstolo, o senhor já leu o Apocalipse? Eu já li umas 200 vezes. Eu disse para ele, mas você não precisa ler o Apocalipse não, basta você olhar para o mundo de hoje, é Apocalipse. Não tem o que dizer. Sistema governamental, a maldade do homem, o descontrole ambiental, tudo é Apocalipse. Está se cumprindo 100%. Né? Que falta cumprir o anticristo governar, né, que eu acredito que não vai demorar muito, e a igreja, que a gente crê que Jesus vai buscar a igreja. A nossa fé é que Jesus busca a igreja. Aí tem a teologia que diz que alguns vão ficar, que nós não vamos no arrebatamento primeiro, que vai ter que passar pela tribulação. Eu, como acredito que a gente vai ser arrebatado antes da grande tribulação, nós estamos no princípio das dores. Eu acredito que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Aí tem as teologias que falam sempre 3 pontos diferentes. Eu fico com o primeiro ponto. Que entendo que Deus não vai deixar a igreja passar pela grande tribulação. Aí vai tirar ela antes do anticristo governar.
Já tem uns que acham que vão estar lado a lado com o anticristo, guerreando contra eles, que não tem como você vencer, porque são leis, são decretos presidenciais que tem um projeto na ONU de botar um só governante, e esse um governante é o anticristo. E aí, nós não temos como lutar contra isso. Humanamente, não tem. Vamos fazer o que é. Hoje, as igrejas... Eu estava assistindo ontem, uma igreja na Alemanha fizeram um culto com a inteligência artificial. No telão, o pastor pregou, que não é um ser humano, é um robô, né? Pregou para 300 pessoas. E o objetivo deles é formar isso em todo mundo. Só que teve algumas pessoas que disseram, não, eu não gostei porque a gente ouve um pastor, ele transmite um sentimento. A máquina não transmite a inteligência. Sim. Entendeu? E aí essas coisas a gente tem visto, né? Acreditamos no milagre aí do que Deus vai fazer com a gente, se levar logo antes da hora do anticristo. E dentro de milagre, a gente viveu muita coisa. Eu estou com 43 anos que sirvo a Jesus, eu nunca passei fome. Nunca me acordei e disse assim, eu não tenho o que comer. E não é porque a igreja é rica, não, porque a igreja não é rica, não. Essa igreja é uma igreja que vive pela fé. Eu sempre digo aqui para eles, aqui, ó, nós só estamos aqui porque Deus é muito bom com a gente. Muito bom, não tenho o que dizer. Eu vivo aqui, eu falei, o Rafael é testemunho. A gente está aqui por um milagre. Eu estou aqui há 17, 18 anos. Todo canto um terreno desse aqui é 15, 20 mil. 30. Eu pago 2.500. Já é um milagre, né? Estou aqui esse tempo todo. Para mim já é um grande milagre. Pode procurar aqui na área um lugar de 20 mil que você vai encontrar um quartinho menor do que esse aqui. Entendeu? Então, esse eu considero um milagre, porque está além da nossa capacidade. Se ele chegar hoje para mim assim, tu vai pagar 7 mil reais, não dá para me pagar. Tem como. Aí na pandemia eu tive milagre, eu estava com 3 meses fechado a igreja, 3 meses atrasado de aluguel. Aí chegou um rapaz que tem uma indústria de açaí aqui, ligou para mim. Apóstolo, dá para o senhor vir aqui na igreja? Eu digo, não, mas eu estou com coronavírus. Não, mas eu quero que o senhor venha porque eu preciso muito do senhor aqui. Eu saí de casa, me vesti, não estava com aquela coisa forte, não, estava só com aquele sintoma. Aí vem ele, eu quero lhe dar uma oferta. É mesmo, né? Aí eu estava em casa e eu senti de dar uma oferta para você. Não sei por quê. Aí eu pensava que era uns 500 reais, né? Porque é o que o máximo a negada faz isso aqui. Ele chegou com 9 mil reais. Era os 3 meses do aluguel, praticamente. E da energia, Nossa. E paguei. Foi 3 meses garantido. Depois ele mesmo voltou, um pouco tempo depois, com mais 7 mil. Que nem é daqui, nunca talvez entrou aqui, só nesse dia. Entendeu? Eu digo que isso é milagre. São coisas que Deus faz que não tem explicação. Entendeu? Aí a vida da gente é assim. Hoje eu me considero um milagre, porque com tudo isso, no meio de uma tecnologia dessa, e viver ainda como eu vivo, praticamente um analfabeto, porque eu não tenho currículo em escola, não tenho nada, não tem nada. Meu nome não está como consta em escola do Estado. E pregar e conhecer a Bíblia e ter... A gente conhece assim em parte, porque a Bíblia a gente nunca conhece. A gente só sabe que algumas coisas Deus traz a mentalidade da gente, a revelação, e a gente desenvolve. E ganha as pessoas, ajuda alguns, quando a gente pode. E esse é o nosso trabalho. É isso que nós estamos vivendo. Eu acho que um dos maiores milagres aí, que deu pra mim ver claramente, foi você ter saído de onde você saiu e ter chegado onde você chegou, né? Tipo, você ter saído de um mundo paralelo, bem dentro realmente de uso químico pesado, de muito tempo, e você sair sem a ajuda médica, sem nada, né? Foi um milagre, porque eu vejo hoje muita gente que não consegue sair. Estava até conversando com uma menina lá na minha casa, ela é sobrinha da minha esposa.
Eu digo para ela, o seu maior erro é que você vai para o centro de recuperação, você passa 6 meses, acha que está boa, e não está. Quando você voltar para o teu ambiente te afunda. Eu disse para ele, o que eu faria se fosse você? Eu ia passar, eu quero falar para o líder lá, eu quero passar 1 ano aqui. Mas nesse ano eu quero que o senhor, que a sua igreja mais melhorada, me arranje um emprego, mesmo para ser zelador do terminal, para limpar lixo. Eu quero ocupar a minha mente. Porque ela sai, fica sem uma ocupação, num ambiente contaminado, sim, não tem possibilidade. Eu disse, você pode até achar que eu não estou acreditando em você, mas você não vai conseguir sair desse jeito. Você só sai se você sair do ambiente. Sim. Aqui tem muitos que me procuram, eu digo, comece logo saindo do ambiente. Tem um rapaz aqui que ele me procurou um dia desse, a gente começou quase umas 3 horas. Aí ele ficou por ali 1 ano. Só que ele não saiu do ambiente. Aí caiu de novo, está mergulhado na droga. O ambiente, ele é o fator mais importante de fazer você realmente permanecer no hábito anterior. É o fator mais importante. Por isso que me chamou muita atenção, às vezes que você falou a palavra ambiente. E agora mesmo você falou algo que eu já tinha falado anteriormente, já tinha explicado isso em rede social e tudo, que tipo assim, uma pessoa que é dependente químico, tratar a dependência química que é aquilo que você sentiu, a abstinência, aquela sensação de, naquela hora, aquele desconforto, a pessoa querer usar a droga. Aquilo ali, do ponto de vista médico, é algo relativamente simples. Existem protocolos de fazer aquilo, o que as clínicas fazem. Mas a grande jogada é a dependência psíquica, que é exatamente quando a pessoa sai da clínica e ela não tem para onde ir, ela acaba voltando para o mesmo ambiente. Se ela volta para o mesmo ambiente, naturalmente. Que é aquilo que você falou, tipo, que você estava na sua sala, os amigos anteriores chegavam e, tipo, eu achei até bem criativa essa ideia que você falou que teve, de tipo, vou começar a ler a Bíblia para eles. Ou seja, eu vou mostrar o meu ambiente para eles. Meu ambiente agora é esse. E eles mesmos disseram, não aceito esse ambiente. Hein? Eles mesmos saíram. Pois é. Deixa eu lhe perguntar outra coisa, apóstolo. E por que você tinha raiva de Deus? A gente, na época, hoje eu não sei mais como é que tá, mas na época que eu entrei no meio de hippie, os hippies, eles tinham um sonho. Pelo menos a maioria que eu conheci, eles tinham um sonho. Que era aquele sonho da sociedade alternativa. Que é isso que estão fazendo hoje. Droga, sexo de todo jeito, entendeu? Liberdade, que é o que eles chamam de liberdade. Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra. E aí a gente vai... Isso é algo que o pessoal que os hippies, assim, em geral, tem essa mentalidade? Na época era bem falado isso. Anos 80, né? Turma era 80, 79 para 80. A gente chegava nas turmas e o assunto maior era esse. Aí tinha gente até formada, tinha advogado, tinha médico, que abandonaram e saíram, porque se revoltaram com a sociedade, entendeu? E aí, às vezes, muitos deles tinham livros de Hitler, de Che Guevara, de filosofia, e aí eles trocavam as ideias, e a gente estava ali no meio, pegava um livro, lia, a gente não estava fazendo, porque eu botava aqui a minha mesa de venda, aí ficava lendo um livro aqui, ainda que tivesse lombrado, né? E aí alguém chegava, fechava aqui na página, atendia, vendia, e isso me ajudou bastante com relação à igreja. A gente chama que Deus tinha um plano. A gente diz assim, Deus tinha um plano para mim. Porque o que eu sei hoje, eu só poderia saber se fosse na faculdade. E eu nunca entrei na faculdade, a não ser... Não sei qual foi a vez que eu entrei. Acho que eu entrei na Unifor para ser atendido nos postos médicos só. Mas fora isso, acho que não. Pedro, Tiago, João, acho que nenhum deles tinha estudo, né? Acho que só Paulo que tinha. Teve o Mateus,
Mateus O também. Lucas também tinha, mas Lucas, sim. praticamente Lucas, Mateus e Lucas, eles não aparecem como apóstolos, né? Lá na frente é que eles aparecem. Agora, dentre eles, que foi mais o cara mesmo foi Paulo, Sim. que era poliglota, falava todas as línguas, Uhum. tinha um alto nível de conhecimento, que tinha um professor dele que era chamado Gamaliel. Uhum. Então, quando falava assim, ele era estudante de Gamaliel, era aluno, aí todo mundo respeitava. Era como se fosse aluno de Harvard. Todo mundo respeitava. Aí ele tem muita vantagem. Muito conhecimento. O homem tinha muita coisa. E aí você falou que nessa época que estava com o pessoal dos hippies, tinha essa ideia da sociedade alternativa, Tinha. que é bem a história... Tem uma Antigo. música do Raul Seixas que falava sobre isso, né? Sociedade alternativa e tudo. Acho que deve ser a mesma ideia que eles Foi o tinham. Paulo Coelho que escreveu. Que era... Ele era a bem... ideia da época. Isso. Ele era metido a hippie, né? Que ele Isso. encontraria no Rio de Janeiro. Mas foi por isso aí. E a gente tinha essa ideia. Mas aí porque, tipo, não gostar de Deus, ter raiva de Deus... Porque a gente vai estudando as filosofias, vai estudando as ideias marxistas, entendeu? E eles vão puxando você para esse lado. Não sei se a gente entende que o Marx era uma revolta que ele tinha por alguma coisa que a gente fala muito sobre cura interior, né? Quando você se fere com uma coisa, aquela coisa vai te puxar para ficar contra aquilo. E aí, eu acho que esses homens eles tinham essa questão. Se eu não me engano, se era o Marx, se era Lenin, não me lembro quem dele do outro, não estou bem lembrado. Mas um dele era filho de, acho que um judeu, e ele via... Não, ele era filho de um camponês, uma camponesa que trabalhava na casa do judeu. E eles viam o judeu, diziam que viu os judeus praticamente humilhando a família dele. E aquilo criou nele uma revolta, porque todo mundo sabe que o judeu ele tem Deus, né? Que naturalmente sabe que ele tem dentro do coração Deus. Como é que ele fazia aquilo com a família? As histórias que a gente sabe. Ninguém sabe se é verdade, se é mentira. Sim. E aí a gente vai lendo e vai se envolvendo com aquilo, entendeu? E aí vai entrando o ateísmo, a questão de você ser você. Sim. Porque os judeus, os comunistas até falam que a gente procura Deus porque é um ato de covardia nossa, que a gente pode tudo sozinho sem Deus. Inclusive o Marx, ele não sei se é o Marx ou é o Lenin, que é o dois mais fortes, que fala que não desacredita de Deus, só que ele diz que nunca iria se curvar a ele. Nunca vou depender dele para nada. Entendeu? E aí aquilo vai ficando na cabeça da gente, tantas conversas, que a gente vai batendo papo, trocando ideia. O que é que isso muda na vida de Deus, né? Pois nada. Deus continua sendo Deus e a gente Agora, nada. na vida dele, muda tudo, né? Muda. Aí a gente viveu... Eu acredito que foi um período assim bom, porque eu adquiri muito conhecimento filosófico, sabe... Sócrates, democracia, socialismo, rapaz, isso aí a gente estudou muito. Não era numa sala, mas era com gente que tinha entrado numa sala. E trocava ideia, batia papo. Deixa eu lhe fazer aqui uma pergunta, apóstolo. Como é pisar no terreno da incerteza? Porque muita coisa que se traz da sua história é tipo assim, é como se não tivesse um senso de segurança, de previsibilidade do que vai acontecer, como é que vai ser próximo mês, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses. Tipo assim, não sei o que vai acontecer. Você não tem projeto nenhum. Não tenho, não é nem o projeto, mas tipo assim, é a incerteza. Porque a gente tá na era mais ansiosa que existe. O Brasil já lidera o ranking de ansiedade. E a ansiedade é o quê? A ansiedade é exatamente você estar com esse excesso de futuro, é você querer ter a certeza, a segurança. E uma coisa na sua história é exatamente essa, tipo assim, o sair de casa, mas não tenho onde dormir, não tenho o que comer, vai aparecer. Tipo, vou vender aqui, vou vender ali. Tipo assim, você foi vivendo e você falou uma coisa, nunca passei fome. Te traz inquietação a incerteza? Como é que você lida com isso? Hoje a gente... Porque a fé, ela traz muita segurança na gente. Uau. Ela não é algo que você
mesmo que queira discordar, você não tem como discordar, entendeu? Ela traz certeza, porque a palavra fé é você crer naquilo que não vê, que não toca, mas sabe que existe, entendeu? E essa fé me dá certeza de que Deus vai cuidar de mim, né? Pelo tudo que eu já vivi, por tudo que eu já passei, até hoje, né? Eu tenho certeza que Deus... Tem um verso que fala que Deus dá sempre um escape, entendeu? Quando eu era do mundo, não. A incerteza me levava o quê? Eu vivi meu dia, é um dia. Vivi hoje. Se der para morrer, eu vou morrer. Se der para matar, eu vou matar. Era o que eu pensava antes. Só que sem perspectiva de sonho, né? Você Não, sonhava, chegasse nos 40 era lucro. Era. Eu dizia para os meus amigos, se eu chegar nos 40, eu já vivi muito. Acredito eu que se eu tivesse continuado, eu não teria chegado. Porque a gente recada inimigo, a gente levanta inimigo sem saber. Vai criando um bolo tão grande que você fica naquele negócio, tipo um animal. Se entrar para brigar, você vai ter que matar. Entendeu? E Bom aí, animal, né? A gente fica selvagem. Nossa. Porque um animal é assim, né? Ele ataca para se defender. Sim. Então você chega nesse nível. Sim. E as pessoas... acaba descaracterizando, né, o ser humano. Tipo assim, o projeto de Deus, de humanidade, ela fica descaracterizada, né? Porque coisas que você me falou aqui, nesse período que você estava bem no mundo paralelo da droga, você tipo falou que não tinha sonhos, não tinha perspectiva, tinha raiva de Deus. E agora você me trouxe que às vezes vivia como se fosse um animal. Tipo assim, no sentido de que se começar a ter briga é uma coisa instintiva... Ou vai, ou não é? E uma coisa hedônica, né? De hedonismo, tipo, de mulheres, drogas, como você falou. E é como se a pessoa fosse se afastando da imagem e semelhança de Deus, né? Do projeto. Eu fico imaginando como eram as pessoas lá em Sodoma e Gomorra. Que eu realmente acredito que que eles tinham nessa um instinto já formado dentro deles, um instinto do que estão vivendo hoje, de prostituição, de homossexualismo. Ele já tinha, era como se ele já nascesse com aquela formação dentro dele, que é o que acontece hoje, né? As escolas estão produzindo, mas vai chegar uma hora que não precisa nem escola, já vão nascer, se Jesus não voltar, vai nascer naturalmente com aquele pensamento. E aí, como eu digo, a gente vivia um dia e um dia. Deu, não deu. A gente tinha esse negócio. Meu irmão, se der para me viver, eu vivo. Se não der, eu mato, eu morro. Não estou nem aí. Eu dizia assim, não estou nem aí. É um desapego da vida, né? Eu sempre falava assim, a minha conversa com todo mundo era, eu estou de passagem pela vida. Se viver 10 anos, vivi. Se viver 1 ano, vivi. Não interessa quantos anos vou viver. E nesse período que você falou para mim que foi uma noite escura, assim, que durou 1 ano, de você estar bem depressivo, eu até perguntei se você chegou a pensar em suicídio, você falou que pensou. O que foi que você chegou a ter pensamentos assim, realmente de tirar a própria vida? Que você trouxe aqui algumas frases que me fez pensar nisso. Você falou assim, eu tinha vontade de sumir. Essa é uma frase que a primeira coisa que passa na cabeça do médico é tipo assim, ele tá com pensamento suicida. Eu tive esses momentos de pensar em suicídio, né, de morrer. Primeiro porque eu não tinha mais perspectiva de nada. A gente estava... Quando você cai numa real, aquela real que você está vivendo parece que é um abismo para você. Porque eu estava com 21 anos. Praticamente, arranjar um emprego, o cara perguntava, o seu grau de estudo? Não tem. Já fiz várias entrevistas. E eu fui abençoado, que eu passei numa multinacional. Entrei numa fileira lá, era 6 da manhã, fui sair 10 da noite. E eu passei, todos os testes. Que eu vi os caras lá, seguramente estavam na fila. E aí, fulano, estava na faculdade aí, não sei o quê. E eu digo, bicho, os caras estão tudo formados. Mas eu digo, vou ficar aqui até onde der. E passei. Fiquei. No final de todos os exames lá, a chefe lá me chamou e disse assim, tem esses 2 setores que eu quero que você fique. Isso aqui, suas possibilidades de crescer é muito pouco. Essa daqui você pode crescer. Você escolhe qual dos 2. Escolheu o que ia dar a chance de crescer. Só que, nessa época eu tinha casado, e a minha esposa,
como diz o menino, criada por vó, é cheia de coisa, né? Aí ela, não, porque eu não vou ficar sozinho, não sei o quê, eu não aguento, porque eu tinha trabalhado uma semana à noite e uma semana de dia. Eu digo, mas é só uma semana, não, mas não vou ficar. E por isso eu desisti da empresa. Era uma empresa multinacional, né? Até de produtos de plástico, era esses copos descartáveis, saco de empresa. Primeiro fazia para Fortaleza fazia as embalagens. Muito, muito. E eu acabei desistindo, mas passei em tudinho. Eu pensava, gente, aí entra a fé. Eu disse, Deus, eu estou aqui, eu não sei nem o que eu vou fazer não, mas eu vou entrar. É o Senhor que vai me conduzir. Aí entrava uma turma, saia outra turma, ela entrava eu. Aí a dona guarda um pouquinho ali. Aí saiu outra turma, foi embora, foi dispensada. Aí eu ia de novo, aguarde um pouquinho ali, aí entrava outra turma e dispensada. Eu digo, vai dar certo. Aí eu ficava falando com Deus, Deus vai dar certo, o Senhor vai me colocar aqui. Aí fui até o final, 10 horas da noite eu estava contratado, só não fui trabalhar mais, porque a minha esposa, não, porque não sei o quê, a gente era casado de novo, não vou ficar sozinho, porque eu não sei, aí começou a estar certo, já que você não quer, eu vou abrir mão, entendeu? Mas só Deus vai me colocar no negócio daquilo ali e passar. Psicotécnico, psicólogo, todos, o que eles fizeram comigo, eu passei. As provas, para mim, era fácil, né? Eu via as negadas se amarrar e eu não tinha amarração. Não sei se é porque eu vivi nesse mundo doido aí e fiquei com alguma desenvoltura, né? Uhum. E aí eu passei, só não fui trabalhar. Aí voltei para minha profissão, que eu tinha antes. Legal. Vivi até entrar no ministério. Que eu digo para você, eu amava a minha profissão. Porque eu gostava muito quando eu chegava na vitrine de uma loja e via um sapato que eu fiz, que a gente tem um desenho que a gente botava no sapato para identificar quem foi a pessoa que fez. Hoje não tem mais não, mas na época tinha. Eu passava numa vitrine ali na Monsenhor Tabosa, aí olha, aquela loja tinha lá um sapato com a minha marca, que era eu que tinha feito. Legal. Aí eu ficava satisfeito, sabe? Meu produto tá ali. Eu gostava, a minha esposa ficava indignada. Tu gosta de fazer sapato? Gosto, eu gosto muito, porque como eu fui fazer o artesanato de hippie, parece que aquilo ficou em mim de fazer artesanato, né? Então eu gosto muito de mexer. O Rafael me chama de gambiarreiro. Tudo eu faço, eu dou um jeito. Tem hora que o Rafael diz assim, mas vamos chamar os gambiarreiros ali, lá vai eu e as meninas que tá aqui, que a gente sempre trabalha junto aí. Bora fazer uma gambiarra aí, lá vai a gente pensar. Eu gosto dessas coisas improvisadas, né? Entendi. Então, esses mundo paralelo, esse que eu entrei mais profundo, pensei em suicídio, pensei em muita coisa. É assim como se chegou um ponto que não dá mais nada. Você não tem mais para onde correr. E como eu sempre tinha um pensamento bem adiantado. Pô, eu dizia, trabalhar eu não arranjo mais emprego porque eu não tenho estudo nenhum. Uma entrevista eu fico para trás. O que eu vou fazer? Trabalhar, abraçar, eu aguentava. Até trabalhei um bocado. Mas eu digo, já que eu estou aqui, eu vou para frente. Aí me converti e foi que me ajudou muito. Porque aí eu tive outra mentalidade. Né? Eu já mudei completamente os meus conceitos. E agora eu vou pela fé. Deus vai me dar lá. Eu trabalhei no Hospital Batista, trabalhei na parte de maca. Aí tinha um doutor lá, que eu, quando fazia entrevista para entrar, ele foi que me fez a entrevista. Ele falou, você fumou alguma vez? Aí eu até brinquei com ele, cigarro não, nem muita maconha. Aí olhou para mim espantado assim. Esse cara gostou tanto de mim que tinha dia que ele estava de plantão, que não tinha ninguém para atender, ele me chamava para conversar. Senta aí para a gente conversar. Aí, me fala de Deus aí, me fala de Deus. Aí falava. O que você quer saber? Ele? Aí eu, pá. Ele dizia, rapaz, como é que tu sabe disso? Mas eu não sei. Então, Deus já estava me usando, eu nem tinha noção, né? E passei 4, 5 meses lá no Hospital Batista. Aí depois saí, peguei uma estafa, não aguentei o serviço, porque era muito puxado. E por algum motivo, eu peguei uma estafa. Aí não fiquei por causa fiquei muito fraco. Aí
Voltei para casa e fiquei tentando outras coisas. E até onde eu arranjei esse emprego de calçado, foi o que eu passei minha vida inteira. Depois daí eu acho uns 20 anos trabalhando. Legal. Eu gostava. Legal. Apaixonado por esse tipo de serviço. Acredito que se eu tivesse condições hoje eu faria. Minha esposa, tu gosta de sapato? Gosto. Eu acho tremendo quando você pega o negócio que você faz, você vê assim, exposto numa vitrine. Né? E aí, hoje é Bíblia. Hoje o meu negócio é Bíblia, ler, assistir uma entrevista. E deixa eu lhe perguntar, uma pergunta bem, bem profunda, uma pergunta que tem um impacto bem, bem relevante. Quem é Deus para você? Rapaz, hoje, para mim, Deus é tudo. A minha vida, minha alegria, meu futuro. Às vezes eu até digo para Deus, Deus, eu sei que eu não sou lá o que eu deveria ser. Porque a gente sabe o potencial que você tem. E eu digo, sem o Senhor eu não sou mais nada. Eu digo, comparo muito com a droga. A gente, quando estava sem a droga, não era nada. Hoje eu digo, sem Deus eu não sou nada. Não tenho nada para dizer. Para mim, Deus é tudo. É a paz que a gente precisa, é a alegria que você precisa. Você se diverte sem precisar de droga, de bebida, de álcool. Hoje tem uma onda dos crentes bebendo. Eu acho que a pessoa que entregou a vida para Jesus de verdade, ele não vai precisar de nada para trazer uma alegria. Ele já tem, permanente nele. Né? É uma coisa que ele só tem que permanecer dentro do princípio de que Deus estabeleceu para ele. O resto, que o mundo hoje chama atenção em quê? Em nada. Não, mas você diz isso que você é coroa, mas não me converti coroa, me converti jovem. Quantas coisas eu tive que fugir. Né? Garotão, 21 anos, quantas meninas que deram em cima de mim eu não quis, porque quando eu me converti. Enquanto que no mundo era rede de arrasto. Eu me converti. Primeiro que eu fui aprender como se namora um cristão. Nem tinha namorada, mas eu queria saber porque eu vim do mundo, como é que eu vou saber? Aí fui aprender. E daí eu fui me livrando, né? Porque é tanto que na igreja eu passei 17 anos, eu namorei com 4 meninas. A quarta eu casei. Namorei com 3 não deu certo. A quarta eu casei. Mas no mundo, se eu perguntar quantas mulheres eu já tive, não tenho noção. Porque primeiro que algumas eu estava mais para lá do que para cá. A mente já não dá para... E aí, em todo lugar, que eu andava muito, né, em todo lugar, todos os buracos, todos os becos, não tenho noção. Mas na igreja eu me preveni nisso. Por quê? Porque agora eu encontrei alguém que me satisfazia em tudo. Não tinha ansiedade por mais nada. Como eu não tenho. Aposto, a turma às vezes chega, por que você não comprou um carro tal? Eu digo, primeiro que Deus não me deu. Um dia que Ele me der um carro tal, Ele vai me dar a condição de eu manter o carro tal. O cara me dá uma Land Rover. Aí eu perguntei a um amigo meu, quanto é que tu paga de IPVA? 8 mil reais. Eu digo, mim não dá. Eu vou querer uma Land Rover para quê? Né? O cara pagar 8 mil reais de IPVA, não tem condição não. E um pneu. No meu carro, com um pneu, só eu boto 4. Né? Eu digo, não é para mim. Quando Deus me der a condição de eu ter uma Land Rover, Ele vai me dar a condição de eu ter uma Land Rover. Então eu vivo assim. Se Deus só me deu a condição de eu ter um carro 0.0, tranquilo, eu estou feliz com ele do mesmo jeito que eu tivesse com a Land Rover. Eu sempre digo a minha esposa que ela é invocada comigo. Eu não tenho problema com o negócio de dormir. Apóstolo, eu não levo você lá em casa porque a minha comida só é feijão com ovo. Eu não tenho problema nenhum com isso. Como eu já vivi de baixo, e a minha cabeça é essa, eu nunca tive nada. Então, para mim, o que eu tenho hoje, para mim, é luxo. E se eu perder, naturalmente eu consigo voltar ao que eu era para buscar o que eu quero. Entendeu? Eu não tenho essas barreiras. Roupa, onde dormir, não tenho problema nenhum com isso, não. A minha esposa diz, tu parece que é cigana. Eu digo, não, você não me conhece. Ela me conheceu quando eu era do mundo. Você não me conheceu quando eu era do mundo. No mundo eu estava nem aí, dormindo no banco de uma praça. Não ligava para isso, não. Comia um resto de comida.
Às vezes pedia, o cara estava comendo um lanche, um pedacinho, o cara dava, às vezes não dava, entendeu? Então, se eu já vivi isso, o que é que eu vou me preocupar com o quê? Não é? E aí, é isso assim que eu vivo. E Deus sempre em primeiro lugar. Aqui na igreja eu sempre falo. A minha esposa nunca fez isso. Eu digo, mas se ela fizer um dia, você me escolhe ou Deus ou eu. Ela já sabe que ela vai perder. Até mesmo quando eu era solteiro. Arranjei uma namorada que ela um dia botou você vai escolher o Deus ou eu. Eu digo, então você já dançou, perdeu. Deus eu não troco por nada. Nada, nada, nada. Pode botar o que você quiser. E sei me conduzir. Aqui nesse prédio aqui tem essas cruzetas aí de cimento. O cara, atrás de vender, me comprar por 10 mil. Ele, mas não é minha. Não, mas eu lhe dou 10 mil, mas não é minha. Eu não posso vender o que não é meu. Qualquer pessoa tinha vendido aí, dá uma desculpa pro dono. Né? Não, não é minha. O dono não me mandou vender. Se ele manda vender, eu vendia. Por quê? Porque eu sei que nisso Deus vai estar no meio. Aí até ele falou uma frase que eu não gostei muito, que ele falou assim, porque o meu irmão é pastor, se a gente deixar até a gente, ele rouba. Eu digo, então ele não lê a Bíblia que eu leio. Ele pode ser pastor, mas a Bíblia dele não é a que eu estou lendo. Entendeu? Porque Deus é inegociável para mim. Perco tudo. E vivo sem nada. Mas com Deus eu não vivo. Eu não sei viver sem Ele. Entendeu? Então, não tem nem palavra para dizer o que Deus representa para a gente. Para mim, né? Eu não sei os outros, mas para mim é tudo. Porque se eu for contabilizar a minha história todinha, que eu vivi, e como você falou, a saída da droga sem pesar, que não tinha, que eu não sabia esse negócio de reação química, que eu não sabia de nada disso, e eu venci sem ninguém, porque na minha época a minha igreja não falava. Hoje a igreja vem falar algumas coisas dos anos 90 para cá, mas pelo menos você não falava de sexo da igreja, não podia. Então tinha coisa que era encoberto, né? Porque eu tive a oportunidade de viver algumas etapas do evangelho. Eu digo hoje que o evangelho que nós estamos vivendo não é o evangelho que eu conheço. Porque a galera estão botando assim, tipo aquele suco que tem mais água do que a composição da fruta. Está fazendo isso, né? Vão botar uma coisa, botando outra. Eu digo sempre que sou da raiz. Porque vejo muita coisa que não combina com o evangelho. E aí, na minha igreja, tinha essas restrições. Depois dos anos 90 foi que foi começando a falar um pouquinho mais. Mas daí para trás, você não nem perguntava, uma pergunta para ninguém sempre perguntava. E em 81 ninguém sabia nada sobre droga. Era uma coisa rara. A gente usava escondido. Hoje é negado uso no meio da rua, em todo que é campo. Entendeu? E aí, creio que aí foi o meu ponto crucial com Deus, onde eu consegui vencer sem precisar de uma ajuda mais específica. Tive minhas lutas, mas por eu crer, eu venci. Essa parte que você estava me falando aí de Deus ser tudo, de que você não podia qualquer pessoa colocasse na parede ou eu ou Deus, ia para Deus, é inegociável, me fez lembrar, e aí você falou assim, porque saindo de onde eu saí, tipo, eu consigo entender, eu consigo perceber esse amor. Me fez lembrar daquela parábola do devedor. Justamente isso. Que muito é perdoado, muito é grato. Sim. Aí Sim. A minha questão que tem pastor que ama a Deus, eu sei que tem, mas hoje, assim, por causa das finanças, é difícil o cara amar a Deus assim como eu amo. Não é que eu sou bom, não. Eu até digo, eu amo Deus porque Ele que é bom, não sou eu. Uhum. Entendeu? Porque olhando para mim, eu digo, não sei nem por que Deus me ama. É um amor tão grande que a minha viagem, na época que eu me libertei, era eu ficar me perguntando, por que Deus me ama? Por que Deus me ama tanto? Né? Então, esse é um amor inexplicável.
E quando a gente entende isso assim, tudo se torna mais fácil, tudo. Sabe? As dores, as tristezas, as frustrações. Se eu fosse ficar preso por frustração, rapaz, eu não estava mais nem vivendo. Por traição, por covardia que a negada faz. Minha esposa até dizia assim, tu é muito besta. Não, eu aprendi que a gente dando para os outros, quem recebe é a gente. Entendeu? Tudo que eu fizer para alguém, não estou dando para ele, estou dando para mim. A gente sabe que pela psicologia, quando você faz o bem para alguém, quem é mais beneficiado é você. Uhum. Entendeu? E aí eu aprendi isso. E eu tenho nenhuma restrição com isso. Ah, mas o cara vai te enganar. Não tem problema, ele não me engana, ele está se enganando. Né? É a minha cabeça. Não sei se todo mundo pensa assim. Minha cabeça é assim. E a gente estuda muito com judeu, que ele tem a loucura dele, que a gente sabe que tem uma linha judaica que não é muito para a gente acreditar muito neles, não. Tem algumas assim, enroladas no meio, né? Tem uns que são mais sérios, tem uns que tem uma linha bem legal. E aí a gente vai aprendendo com esses que têm a linha mais legal. Por isso eu sempre digo que Deus é tudo. Não vejo possibilidade de nada acima de Deus. Legal. Entendeu? E aí, eu não me lembro que eu levei uma moça para a igreja, amiga minha da época do hippie, que ela me encontrou no caminho, né? Freito, nunca mais eu te vi e tal. Eu digo, não estou mais nessa não, eu saí, estou vivendo outra vida agora. Pois me leva, onde é que tu vai? Vou para a igreja, bora, levei ela. Aí ela terminou o culto, ela olhou para mim assim, disse assim, Freito, eu vou dizer uma coisa para você. Eu olhei para aqueles outros jovens que estavam na sua igreja, mas eu vi que você tem algo diferente. Eu disse, não sei, eu acredito que seja Deus, né? Por quê? Porque ela dizia que o meu sentimento por Deus era diferente, a minha expressão, sabe, o meu desejo de falar dele, de mostrar o quanto ele é bom. Aí ela, eu estou admirado com você, porque ela me conheceu na buraqueira mesmo, entendeu? E não tem dinheiro que pague isso, não tem riqueza que pague isso, não tem nada. Eu não vejo nada mais que pague tudo isso que Deus fez comigo. E numa época difícil, muito difícil. Muito bom, muito bom. Bom, muita coisa aqui, hein? Muito papo. Espero que vocês tenham gostado. Esse foi mais um episódio do Além do Cérebro. E aí é assim, aqui através da história de outras pessoas, a gente vai entendendo realmente como funciona o comportamento. Várias coisas que o nosso convidado de hoje trouxe aquela perspectiva relacionada com o ambiente, trouxe perspectiva relacionada com uma mudança radical. Então, a gente sempre pode mudar. A gente sempre pode mudar o destino, a trajetória da vida que a gente está levando. Você concorda com isso? Concordo. Só pela sua história já é um testemunho que nos prova isso. Então é isso. Forte abraço a todos. Até o próximo episódio.